Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal, em que nós traremos um novo livro, o estudo de mais um livro da Bíblia ao longo do ano. E estudaremos o livro de Obadias, o nosso 31º livro, Obadias. Contando com Obadias, faltam 9 livros para finalizarmos o Antigo Testamento. Vamos juntos, iniciando pela introdução ao livro do profeta Obadias. O livro de Obadias, ele é um dos livros mais curtos, se não o mais curto do Antigo Testamento. Temos apenas um capítulo. E revela uma mensagem curta, mas poderosa da parte de Deus a Edom. E aí nós precisamos nos lembrar quem eram os edomitas. Os edomitas são descendentes de Jacó. Lembram de, aliás, são descendentes de Isaac. Lembram de Jacó e Esaú? Pois muito bem. Esaú, dele virá exatamente o povo de Edom, os edomitas. Por isso, eles farão parte, ainda que de uma maneira afastada da história dos patriarcas. Mas eles não serão descendentes dos patriarcas, porque da descendência de Isaac será Jacó e não de Esaú. O profeta mostra que os pecados que mais iraram a Deus foram as atitudes de egoísmo e o orgulho de Edom contra Israel. Por quê? Israel estava em uma situação periclitante de muito sofrimento e dificuldades por conta dos seus próprios pecados e por conta da invasão assíria no Reino do Norte e da invasão babilônica no Reino do Sul. E para piorar a situação, os edomitas, eles davam risada da situação de Israel, de Judá, e tinham orgulho, soberba diante deles. Portanto, o livro representa um dramático exemplo da resposta de Deus a qualquer um que maltrate seus filhos e que ele retribui as ações arrogantes do homem em seu devido tempo. Obadias, como eu disse, é o menor livro do Antigo Testamento, com apenas 21 versículos, e há lições grandiosas contidas neste livro e que precisam ser explorados. Há alertas solenes que precisam ser ouvidos, há juízos severos que precisam ser evitados. Lembrando sempre do vídeo do The Bible Project, que nos traz um panorama de cada livro da Bíblia. Você também pode assistir a respeito do livro do profeta Obadias. No Manual da Sociedade Bíblica do Brasil, nós vamos ter em consideração alguns dados aqui deste livro. Esse profeta, não se sabe muito a respeito dele, além do seu nome, que significa servo de Deus. Obadias, então, significa servo de Deus. E como eu disse, sua profecia diz respeito à queda de Edom. Edom ocupava a região montanhosa a sudeste do Mar Morto. A capital era Sela e agora se chama Petra. Ficava num planalto acima de um desfiladeiro rochoso e o acesso se dava através de uma estreita fenda. Era praticamente impossível adentrar lá. De lugares fortificados nas montanhas como esse, os edomitas lançavam seus ataques contra a Palestina. E como descendentes de Esaú, eram parentes dos israelitas, mas jamais houve um bom relacionamento entre os dois povos. E o ultraje final, o motivo da profecia de Obadias, foi a invasão de Judá, patrocinada pelos edomitas, enquanto Jerusalém estava sendo saqueada pelos babilônios em 587 a.C. Então vamos acompanhar o que Deus vai fazer aos edomitas por conta de seus pecados, lá no único capítulo do livro de Obadias, onde nós temos 3 destaques: Deus castigará Edom, a violência de Edom contra Jacó e a restauração e a felicidade de Israel. Vamos à leitura na Nova Almeida atualizada. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor, e o mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se para a guerra contra Edom.
Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Se ladrões o atacassem ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído, não levariam só o que lhes bastasse? Se fossem até você os que colhem uvas, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú, como foram vasculhados os seus tesouros escondidos, todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à sua mesa prepararam uma armadilha para os seus pés, e não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levaram os bens do seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar. Irão beber, engolir e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó tomarão posse de sua herança. A casa de Jacó será fogo e a casa de José será chama, mas a casa de Esaú será a palha. O fogo e a chama incendiarão a palha e a consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe tomarão posse do monte de Esaú, e os de Cefelá ocuparão o território dos filisteus. Tomarão posse também dos campos de Efraim e dos campos de Samaria, e Benjamim tomará posse de Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel tomarão posse do território dos cananeus até Sarepta. E os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade tomarão posse das cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Este é o estudo, então, do livro do profeta Obadias, ou ao menos essa leitura. E aqui nós temos alguns comentários no Manual da Sociedade Bíblica. Obadias denuncia o orgulho de Edom. Os edomitas consideravam suas fortalezas invencíveis, mas eles seriam totalmente destruídos. No século 5 a.C., os árabes tomaram Edom e no século 3 a região foi conquistada pelos nabateus, que construíram a cidade de Petra, da atual Jordânia. Alguns edomitas se instalaram no sul de Judá. Herodes o Grande, rei dos judeus na época do nascimento de Jesus, era descendente deles. E após o ano 70 depois de Cristo, os edomitas desapareceram completamente da história. Em contraste com o Edom despojado, Israel voltaria a possuir uma grande extensão de terra, que incluiria inclusive o antigo território edomita. E assim nós visualizamos a justiça de Deus sendo feita contra pessoas soberbas, arrogantes, que estavam vibrando e comemorando a desgraça do povo de Deus. Vamos retomar aquilo que nós vimos aqui com a ajuda da Bíblia da Reforma. Esaú e seus descendentes têm sido arrogantes e mundanos desde que Esaú vendeu seu direito à primogenitura a Jacó
por um prato de lentilhas. A nação tem um longo registro de hostilidade contra o povo de Deus, Israel, e por extensão contra Deus. Obadias anuncia o julgamento de Deus sobre a conduta de Edom. E depois de anos de indiferença pontuada com hostilidade, Edom se depara com uma escolha, quando Deus envia a Babilônia para castigar Israel. Edom poderia mostrar a compaixão que Jesus mais tarde descreveu. Em vez disso, escolheu uma ação destrutiva que servia aos seus próprios interesses. A hostilidade espiritual que levou a tal escolha sela o destino de Edom. As pessoas têm interesse em coisas espirituais, mas muitas permanecem confusas quanto ao julgamento e à misericórdia de Deus. Obadias dissipa a neblina e pinta um quadro nítido nesses 4 versículos do versículo 15 até o 18. Deus julgará as nações e indivíduos de acordo com o que cada um fez, e ninguém será bom o suficiente. Entretanto, Deus em Cristo oferece a justiça necessária para ficar diante de sua santa presença. Ao longo da história, Deus usou pessoas como Obadias para enunciar suas palavras, e usou nações como Edom e Israel como exemplos. Edom pagou o preço da arrogância e da indiferença espiritual. Israel foi punido por sua infidelidade. Entretanto, Deus permaneceu fiel ao seu povo. Ele manteve suas promessas e preservou um remanescente fiel. Há momentos em que nós também somos espiritualmente arrogantes e merecemos castigo. Mas Deus nos oferece a oportunidade de nos arrependermos e de nos voltarmos para Ele. Espero que o estudo do livro de Obadias tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal e o nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Amanhã iremos iniciar um novo livro, um livro de mais um profeta maior, por isso não será apenas um dia, o livro do profeta Daniel. Fique na paz do Senhor, tenha um abençoado dia e até a próxima.